Bom dia. Primeiro, eu queria destacar que eu sou um admirador das suas previsões. No Mundial, você falava na fase de grupos que um brasileiro ia ser campeão. É verdade, errei. Depois você falava que a fase de grupos não era tão importante, que o mata-mata era diferente. Essa flexibilidade me emociona, âncora. É isso. Você colocou Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo como os reais candidatos ao título, ignorando o atual campeão brasileiro sul-americano. Esse sim tem feito rapa no mercado, porque vendeu, contratou um monte de jogador, e é SAF também, né? A SAF mais misteriosa, para usar uma expressão aqui, literalmente, digamos assim, moderada, né? Que é o Botafogo. Só que o Botafogo tem o mesmo número de jogos do Palmeiras, e se vencer os dois, ele fica a 3 pontos do atual líder, que é o Cruzeiro. E restariam ainda 66 pontos em disputa. E você já limou o Botafogo da disputa. Eu, se eu fosse um botafoguense, ficaria feliz diante dessa sua curiosa projeção. Que é isso? Eu acho que o Flamengo está fazendo rapa. O Flamengo contratou até agora o Saul, tinha perdido o Gerson, está saindo o Wesley e está chega amanhã, né, o Emerson Royal. O Samuel Lino é uma contratação difícil, um jogador valorizado, muito caro, né? E é possível que venha o Carrascal, até eu escrevi sobre isso no meu blog. O Carrascal deve ser uma operação triangular com o Atlético Mineiro, devido às questões que envolvem a Rússia, né? Há uma dificuldade maior para remessa de dinheiro e tudo mais. A própria venda do Gerson, o Flamengo ficou esperando para ter a certeza de que a grana ia cair na conta antes de efetivar o negócio, e o Zenit conseguiu fazer o pagamento, mas o que deve acontecer, os valores são próximos, né? Não sei exatamente o valor do Rubens, mas ele vai para o Dinamo Moscou, e o Carrascal viria para o Flamengo, e aí o Flamengo pagaria ao Atlético o valor correspondente. Se tiver alguma diferença aí, eles vão fazer um ajuste, evidentemente. E esse nó deve ser desatado aí hoje ou nos próximos dias, já que a negociação do colombiano emperrou. Mas, assim, saiu também o Alcaraz no começo do ano, que foi vendido só no meio do ano, então é outra venda elevada, né? Além do Gerson, que eu já citei, e do Wesley, que sairá por 25 milhões de euros, né? Mais 5 de bônus aproximadamente, concretizando-se aí a negociação. O Flamengo segurou aí a Roma, que teve de esperar um pouquinho para efetivar o negócio, está esperando, né? Até que o Flamengo contratasse outro jogador. O Emerson Royal vai custar 9 milhões. E ele não é veterano, tá, gente? Tem 26 anos. Muita gente, porque ele já está há um tempo lá na estrada, imagina que seja um jogador veterano. Ele não é veterano, tem 26 anos. O Samuel Lino, por exemplo, tem 25. Né? E passou pela base do Flamengo, foi campeão da Copinha em 2018, mas ficou pouco tempo. Voltou para o São Bernardo, depois foi para a sua aventura europeia. E é um jogador muito valorizado, é um ponta do mano a mano, que vai para cima. E o Flamengo deve concorrer até com times europeus nessa disputa para contratá-lo. Não sei se vai conseguir. É bem mais difícil do que essas outras tentativas, como o Saul, que faz parte aí daquele pacote de jogadores que o Atlético de Madrid está liberando, porque está reformulando profundamente seu elenco, rejuvenescendo. Contratou vários jogadores, o mais velho, o Almada, com 24 anos, né? Inclusive o Rodrigo Depou, que é na ausência do Messi, o líder da seleção argentina campeão do mundo, tem 31 anos, ou seja, jogador que já tem aí uma estrada boa pela frente e que vai jogar no futebol recreativo lá com o próprio Messi, lá no Inter de Miami. Fala, Targino. Não, estou pensando que Royal, o que me vem à cabeça? Gelatina, né? Essa coisa assim. Jogou na seleção e tudo mais, tal. Pudim Royal, não é? Ele é bom jogador. Não, bom jogador, mais ou menos, né? Não, eu acho bom. Pode ser um reforço. Precisa de um lateral direito. Agora, não sei se ele é melhor que o Varela, por exemplo. Não sei. O Varela entrou bem. Mas, ô Danilo, todo mundo fala, não, o Flamengo talvez não tenha dinheiro dessa vez, porque o negócio de estádio, não sei o quê. Foi as compras. Mas é o que o Mauro falou, né? Ele está indo às compras, mas não é que ele está recheando o elenco, ele está fazendo trocas, né? O Gerson saiu, está vindo o Saul, o Royal está vindo no lugar do Wesley. Aí sim, se vier o Lino e eventualmente o Carrascal, são jogadores que completam um pouco mais o elenco, mas ainda assim não é, nossa, tá esbanjando, tá sobrando. E a gente estava falando, o Arnaldo falou agora há pouco, que é engraçado que crise não tem SAF, não tem associativo, a crise não tem receita. Mas se a gente olhar hoje no futebol brasileiro, hoje não, há um tempo, como você prega a sua espanholização, os dois principais times, eles têm uma receita muito clara. Tem uma diferença entre eles, que teve ali o aporte do Paulo Nobre em um momento, o Flamengo não teve um aporte de algum bilionário, mas os dois, eles toparam o famoso remédio amargo. Então, a gente não tem a crise, a receita da crise, mas a gente tem um caminho do sucesso muito bem
muito bem traçado por esses dois times, com essa diferença que eu falei, mas que é um sucesso que se prova sustentável. Faz 10 anos que a gente fala dos dois como os principais candidatos nos títulos que disputam. E o Flamengo está, no final, colhendo os mesmos frutos. Vamos lembrar, o Flamengo, no ano passado, ele teve a questão do estádio, que foi um aporte muito grande que a diretoria antiga fez e que comprometeu o caixa nessa temporada. Teve a questão do De La Cruz, que foi um pagamento diferente dos outros, porque era uma multa, então você pagou à vista, e isso, no final, compromete um pouco o caixa. O que fez o atual presidente, o novo presidente, quando assumiu? Ele topou segurar, ele falou, cara, eu não tenho dinheiro agora, eu vou segurar, eu vou esperar, eu vou analisar o que eu vou poder fazer, e no meio do ano eu vou para o mercado se precisar, se eu tiver dinheiro. E aí o Flamengo teve a venda do Gerson, teve a venda do Wesley, teve a entrada do dinheiro do Mundial, e aí vai poder ir ao mercado e de uma forma, pelo menos até onde a gente sabe agora, de uma forma responsável, dentro do que podia. Porque se ele tivesse sido mais político, digamos assim, se ele estivesse pensando mais no Flamengo, pensando mais nele, ele poderia, no começo do ano, gastar o que o Flamengo não tinha, já imaginando o que poderia vender, já se comprometendo, mas não, ele foi tranquilo. Então eu acho que é mais uma amostra de que, o Flamengo e o Palmeiras mostram para todo mundo como pode fazer. A gente tem o São Paulo tentando fazer, só que não tem a transparência necessária, e eu acho que o Corinthians podia muito bem se inspirar no exemplo do Flamengo, porque é o time que tem o potencial de gerar receita, tem a torcida gigantesca. E o Augusto, eu não me conformo como o Augusto. Tinha a faca e o queijo na mão, tinha tudo para poder fazer, mas não fez. Mas, Danilo, veja uma coisa aí. É muito antipático essa coisa de dizer... Eu avisei. Mas eu não tinha a menor dúvida, porque bastava você ter 15 minutos de conversa, se é que ele aguenta 15 minutos de conversa com o debate da Gazeta já mostrou que não tinha salvação. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu vejo algumas pessoas que eu até respeito, embora não as conheça profundamente, que participaram desta aventura com ele, que eu me pergunto, mas vocês se deixaram enganar por esse cara? Quer dizer, é um nível intelectual baixo demais para você dizer, não, mas eu rompi porque ele não cumpriu as promessas. Mas que promessas que esse cara podia cumprir? Ele fez no Corinthians exatamente o que ele fez no União Barbarense. Só que ele achou que a repercussão ia ser a mesma. Porque é absolutamente pedestre. Então não dá para você... Esse que é o problema. Quando você olha e fala, mas você acreditou nesse cara? Duro, hein? Me lembra outra coisa, mas tudo bem. Também a mim. Quando ele começou a falar, me lembrou outro personagem. Também a mas tudo mim, bem, fica aí com o Corinthians. Também a mim. Também a mim. Claro, é a mesma coisa. Agora... Você fala, como pode? Então, a Terra é plana? Nós vamos partir disso para conversar? Agora, Arnaldo, contrariando você, que falava, não, o Flamengo está contratando só jogador com mais não sei o quê, mais veterano, perfil. Agora não. Essa turma aí que está chegando é gente jovem, com energia, vigor, como você gosta. Cheio de pudim. Eu acho que precisa ter um equilíbrio no elenco, né? O risco de você investir em jogadores acima de 30 anos é a recorrência de lesões e a demora nos retornos, né? Eu acho que ninguém vai discutir a qualidade do Danilo, do Alexandro, do Jorginho, ou mesmo do Saúl que está chegando. A questão é como sobreviver a uma carnificina de torneios para um clube que, assim como o Palmeiras, sonha em ganhar as 3 competições. Vamos só lembrar, respondendo o nosso companheiro que falou que o Flamengo vai ganhar as 3, né? Ninguém ganhou as 3 até agora nessa era de campeonatos dessa forma. O Flamengo do Jorge Jesus ganhou 2. Ele fez história com um time... E assim, né? Quando o Jorge Jesus chega, no começo da adaptação, ele foi rapidamente eliminado da Copa do Brasil e teve as 2 frentes e sobrou no Brasileiro e ganhou a Libertadores também. O Botafogo do ano passado ganhou as 2. O Brasileiro e a Libertadores não ganhou as 3. O Palmeiras nunca ganhou as 2, por exemplo. Mesmo o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e Libertadores em 20. Mas aí também o Flamengo ganhou, né? Do Dorival. Eu tô falando não, sim, os 2 principais. Sim. Não, os 2 principais, Danilo. Perfeito. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e a Copa Libertadores da América.
Então, ganhar as 3 não é para qualquer um e acho difícil, né, nessa concorrência alguém ganhar as 3. Agora, Tironi, eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. Assim como a gente discute os 25 milhões de euros do Palmeiras ao Vitor Roque, a gente vai discutir os 25 milhões de euros do Flamengo ao Lino, que já passou pelo Flamengo, como disse o Mauro. Hoje tem mercado europeu. Agora, assim, é um dinheiro em jogadores que não são garantia de retorno. O Vitor Roque não vai sozinho ou por 25 milhões de euros ganhar as 3 competições e nem o Lino. Eu acho uma loucura, por mais que os clubes tenham condição de fazê-lo hoje, sem quebrar o cofre ou o orçamento. Eu acho que a montagem de uma equipe, e foi esse o segredo do Flamengo do Jorge Jesus e também do Botafogo louco SAF do Textor. O conjunto foi muito importante, o encaixe das peças, as situações, claro, com jogadores acima da média nos 2 elencos, né? Então, nessa janela que ela está só começando para quem é rico, fecha no dia 2 de setembro, eu vejo uma competição grande entre os 3, né? O Cruzeiro, que também é SAF, tem dinheiro e investiu muito nos últimos tempos, por enquanto está mais cauteloso, né? Talvez não tenha tanto sobrando para fazer investimentos nesta janela. Mas Botafogo, Flamengo e Palmeiras estão com o pé embaixo. Como o Flamengo perdeu mais gente importante que os outros, eu acho que a pressa do Flamengo é grande agora, em reforçar o elenco em algumas posições. Eu acho que o Flamengo tem, para mim, desde o início, uma questão em relação aos zagueiros. São poucos zagueiros experientes. Os 3 são muito bons, mas o Danilo tem muitas lesões, então fica o Léo Pereira e o Léo Ortiz jogando quase todas. Os demais zagueiros são garotos. Mas se concretizar essas outras todas contratações, eu acho que ele preenche os demais setores do time e se arma para 3 frentes. Uma curiosidade minha, em relação aos preços do título brasileiro, os ricaços aí, todos. O Cruzeiro eu coloco fora, porque o Cruzeiro tem uma competição a menos do que Botafogo, Flamengo e Palmeiras, certo? E nesse mês isso pode fazer a diferença para o Cruzeiro, né? Talvez ele não precise de tantos jogadores e ele não estoure o seu time nesse calendário maluco. Mas Botafogo, Palmeiras e Flamengo têm as 3. A minha dúvida é como o Flamengo vai encarar a Copa do Brasil, coisa que o Mauro levantou lá atrás no discurso do BAP e do Felipe Luiz, priorizando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o Atlético Mineiro nesse final de semana pelo Brasileiro e já na sequência pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, evidentemente, em crise, está privilegiando as Copas. O Palmeiras não pode se dar o luxo de não jogar tudo na Copa do Brasil, porque o adversário é o Corinthians, né? Então, a minha curiosidade é se o Flamengo vai, de fato, tratar a Copa do Brasil como eu acho que deveria tratar o torneio terceiro em importância, né? Abaixo da Libertadores e do Brasileiro. E vou lembrar também que mesmo nessa era de domínio, o Flamengo não domínio espanhol, como diz o Tironi, o Flamengo não disputa o título brasileiro, não disputa as primeiras posições do brasileiro desde que ganhou com o Rogério Ceni há 4 anos, né? Desta vez está disputando, mas o Flamengo não disputou o título de pontos corridos nos últimos 4 anos, né? Em que o Palmeiras foi campeão, em que o Botafogo foi campeão. O Flamengo não disputou a ponta da tabela. Dessa vez está disputando. E aí a minha dúvida é se desta vez ele vai priorizar de fato o Campeonato Brasileiro. Mauro, eu quero fazer uma defesa sua. Obrigado. Não quero deixar passar, porque o Mauro te entregou. O Mauro foi profundamente traíra com você.
E eu queria que você que nos Foi vê... justo. Foi não. Eu queria... Como o seu time do Rio lá, o Botafogo, que você diz que torce pelo Botafogo, ele ignora o Botafogo e você não defende o Botafogo. Eu defendo o Botafogo. Você está compactuando com esse pouco Não. campeão brasileiro. Eu quero que você que nos vê, não ouça o Mauro agora. Aliás, corta o microfone do Mauro. André, faz favor, corta o microfone. Fico em silêncio, corta o microfone do Mauro. Corta o microfone do Mauro, não pode falar. E põe tornozeleira nele, se precisar. Que é o seguinte, você que nos vê, o âncora, ele tem um papel de estimular discussões polêmicas. Então, nem sempre aquilo que o âncora fala é exatamente a expressão do pensamento dele, mas é o que mobiliza a discussão no programa. Parabéns, Âncora, você é brilhante. Mobilizando a discussão no programa, Mauro, eu queria queria que você falasse 3 coisas, em cima também do que o Arnaldo falou. Primeiro, se o Flamengo, você acha que entende que vai ficar mais forte com as saídas e chegadas. A segunda que o Arnaldo falou, não é certo você gastar uma grana, mas se o Flamengo tem, não é certo quando você não tem, como o Corinthians, por exemplo. Gastar uma grana dessa num jogador específico. Sim, mas... É muito, né? Eu queria te ouvir sobre isso, Mauro. E também sobre a crise, né? A crise Runco acabou. O Runco foi demitido e passamos por cima. Então, vamos lá. Parafraseando do Arnaldo, gastar 25 milhões de euros no jogador não é para qualquer um, não é mesmo? Só o Flamengo e o Palmeiras podem fazer isso. Acho que a questão é o jogador em que você investe. Eu acho que o Vitor Roque não é jogador para custar tanto. Eu acho que o Samuel Lino também não é jogador para custar isso tudo dentro da realidade do nosso futebol, porque é um investimento de um esforço muito grande. Mas possível para esses clubes. Né? O Palmeiras vendeu os jogadores por mais do que isso, então ele tem caixa para isso. Ele não tem que ficar usando esse dinheiro para pagar salário. Ele tem essa sobra. O Flamengo também. Só o Alcaraz agora. Só essa dupla de amigos, são amigos, né? Jogavam do lado direito, o Wesley e Gerson, 50 milhões de euros ou mais, que o Wesley pode custar ainda mais a Roma. E teve mais, cerca de 20, mais ou menos, do Alcaraz, né? Mais 7 lá do Fabrício Bruno no começo do ano. Então tem dinheiro entrando aí, bastante dinheiro, mais a cota lá do Mundial, essa coisa toda. Então, pelo que eu apurei, o Flamengo não vai chegar a oferecer isso tudo, não. Lá na imprensa de fora do país já falaram desse valor, por isso que eu acho até difícil. Eu acho que vai ter gente oferecendo mais dinheiro. Eu não sei se o salário vai ser maior, se o cara quer voltar ao Brasil. Ele jogou muito pouco na base do Flamengo, foi uma passagem muito curta, ele não se adaptou e tal, era menino ainda, foi embora. Mas acho assim que, por exemplo, você perde o Gerson, aí você traz, digamos, o Saul. Eu acho que não é uma reposição à altura. Eu acho que o Saul não vai fazer o que o Gerson fazia. Não acredito. Acho que é outro tipo de jogador. E acho que tem uma queda de qualidade aí. Por mais que esse jogador espanhol experiente seja e possa compor, ajudar, o Gerson tinha um papel muito importante ali, era capitão do time. Mas não havia como segurar o cara. Queria ir embora, o pai dele dá entrevista até para ele mesmo, falando do clube, criticando. É insustentável uma situação dessa. E a venda foi boa, né? Com um dinheiro muito bom para um jogador de 28 anos que já tinha saído 2 vezes para o futebol europeu, né? Então, acho que são reposições e uma tentativa de enxertar um pouco mais o elenco diante de algumas baixas. E, como eu tenho falado já há alguns meses, tanto Cebolinha como o Michael não saíram porque não apareceu a proposta ainda. Mas os dois estão na vitrine já há algum tempo para tentar ser negociado, tanto Cebolinha quanto o Michael. Você note que o Samuel Lino, se contratado, ele vai para a função ali de ponta esquerda, que é onde os dois jogam. E ainda tem o Bruno Henrique que cai por ali também, né? Mas eu acho que é uma tentativa de repor. Mas é impossível, às vezes, repor alguns jogadores quando saem. Como é que você repõe o Estevão no Palmeiras? Não tem como repor o Estevão. Perdeu, acabou. Pegou o dinheiro, tenta contratar. Mas não existe como corrigir isso, né? É uma baixa muito grande. E sobre o Runco, né? Depois de uma certa demora, o presidente desligou o médico do cargo de diretor médico do clube. E o que me chama a atenção é o silêncio do presidente do Flamengo. Teve uma nota essa semana, que foi uma nota do departamento de futebol, que tem uma comunicação dele e tem a comunicação lá da presidência do clube. E essa nota da assessoria do departamento de futebol teve ali um claro e evidente intuito de dar satisfação para o elenco e de explicar, olha, o Runco não lida com jogadores, quem lida são esses médicos aqui, foram citados todos eles na nota. Mas o presidente do Flamengo não fala nada. Lembre-se que o BAP dava entrevista para todo mundo na campanha, agora ele não fala nada. Porque se o Runco cometeu esse deslize, digamos assim,
quem devolveu o Runco ao Flamengo foi o BAP. Foi o BAP. Né? E depois de sua chegada, houve uma mudança radical dentro do departamento de futebol. Tudo bem, a saída do Tanuri era óbvio, que era o médico, que é um desafeto até do médico que estava agora na função. É muito ligado a quem estava no poder, acho que é natural que ele não continue, faz sentido, mas muitos profissionais abaixo dele, que não tem nada a ver com essa política do clube, com relações eventualmente até próximas, pessoais, foram também desligados. E quem chancelou isso foi o presidente. Ele não fala sobre isso, ele não dá entrevista, ele não fala, ele fala com a TV do clube. Isso tem que ser falado, tem que ser lembrado, porque quando o dirigente dá entrevista e fala, é para falar com o torcedor. Não é para falar especificamente com o jornalista ou com o veículo. Somos apenas os interlocutores. E ele segue num silêncio sepulcral, como diria Francisco Horta, diante desse problema que aconteceu, como já tivemos aí questões envolvendo outros personagens por ele colocados ali no poder. Sobrou para o doutor Runco, Trajano. Falou lá no grupo do WhatsApp, roncou, vazou. a Cuíca roncou. A Cuíca roncou pro lado dele. Não, depois da declaração dele lá nesse grupo de WhatsApp, Ele não tinha. quase que acabou com a carreira do... E houve a solidariedade logo imediata do De Arrascaeta, eu acho que de outros jogadores do grupo do Flamengo. Não tinha que ser defenestrado mesmo. O que eu queria falar não é sobre isso, não. Primeiro, quando o Arnaldo começou a falar, eu notei um certo trauma dele em relação a dois jogadores, Lucas e Oscar. Você reparou que no início da fala dele, jogadores mais veteranos, que levam muito tempo para se recuperar. E tal. Eu acho que ele queria se referir aos dois, mas passou meio assim de lado. A outra coisa é em relação às SAFs também. Que nós estamos falando, claro, das SAFs malditas, como a do Vasco, que é uma SAF que não, inexplicável, né? Aliás, que o Pedrinho deu uma coletiva dizendo que tem gato na tuba, aquele gato na água, na energia, que o Vasco não paga IPTU há 20 anos. Ele não sabia quando entrou que o Vasco... Agora que ele descobriu que o Vasco não paga 20 anos de IPTU. Bom, e não estamos falando dessas SAFs malditas, outras SAFs que não estranhíssimas, como essa do Botafogo. Mas eu queria falar, a gente pode falar até no próximo programa, eu vou até pegar mais dados, das SAFs dos menores, dos pequenos, que tentam se agarrar à SAF não é uma tentativa de sobrevivência mesmo. Sim. Caso da Portuguesa, caso do Juventus. A Portuguesa é terrível. Né? Que é outro tipo de SAF, é outro tipo de colocação. Eu não sei onde vai parar isso. Vai fazer a Portuguesa sobreviver? O Juventus vai sobreviver? Vai ser vendido para de novo naquela situação a que me referi minutos atrás sobre o Corinthians, como que pode acreditar em certas figuras. A Portuguesa tem Alex o Breve, aquele Alex Bourgeois. Lembra o genro do Zé Serra? Que já fez... Aliás, o São Paulo teve ele lá. Também teve ele.